Bom dia, pessoal. Vamos estar resolvendo mais um exercício de prova aqui, que ele diz basicamente o seguinte: resolva a recorrência, e dele nos dá a recorrência. f de n é igual a n se n for menor do que 1, é igual a 1 se n estiver entre 1 e 2, podendo ser 1 ou 2, ou 8 f de n menos 1 menos 19 f de n menos 2 mais 12 f de n menos 3, se n for maior ou igual a 3. Tranquilo? Como é que a gente vai resolver essa recorrência? Tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Percebam como os parâmetros vão sendo chamados nas chamadas das funções recursivas, né? Vão sendo chamados recursivamente pelas funções. Aqui vai de n para n menos 1, aqui de n para n menos 2 e aqui de n para n menos 3. Vocês percebem que eles vão decrescendo linearmente? Como assim? Se a gente tivesse algum dos exemplos anteriores, por exemplo, tipo uma chamada recursiva da função com o parâmetro piso de n sobre 2. Vamos de piso de n sobre 2. E a gente inicia com n valendo 32. Na primeira chamada, ele iria para 16. Depois ele iria para 8. Ou seja, da primeira vez ele decresce em 16 unidades. Da segunda vez ele decresce em 8 unidades. Você percebe que não tem uma linearidade de decrescimento, digamos assim, com base nos parâmetros? Agora olha esse caso, se a gente começa com 32, aqui vai ser sempre chamado para 31, 30, 29, 28, 27, e aqui sempre para 30, 28, 26, 24, e aqui para 29, 26, 23, entendeu? Aqui sempre decresce em 3, aqui sempre decresce em 2, aqui sempre decresce em 1, independente do nosso parâmetro inicial, dá para entender? Ou seja, isso aqui é uma recorrência linear, é linear. E ela é homogênea ou não homogênea? Ela é homogênea porque não tem nada atrapalhando a homogeneidade. Se a gente olhar aqui para essa linha onde há a chamada recursiva da função, a gente percebe que não tem nada que não seja uma chamada recursiva. Além, claro, dos coeficientes que estão multiplicando as chamadas recursivas, né? Mas não tem nenhum outro elemento, não tem nenhuma outra parcela nessa linha. Daqui a pouco a gente já vai ver as recorrências lineares não homogêneas e vocês vão perceber de cara como é a diferença entre elas. Mas na resolução elas são quase a mesma coisa, tá bom? E como é que a gente vai resolver essa recorrência? Eu fiz uma tabelinha aqui pra gente com os passos, o passo a passo que a gente precisa para resolver recorrências lineares. Com essa tabelinha aqui, a gente consegue resolver somatórios, recorrências lineares homogêneas e recorrências lineares não homogêneas. Então vamos ver o que a gente precisa fazer inicialmente. Aqui ele está nos dizendo, se somatório, tananã, mas não é um somatório, né? A gente ainda não está vendo somatório. Então vamos esquecer essa parte por enquanto. Vamos ir para a segunda instrução. Obter o polinômio característico, PC, a partir da parte homogênea de nossa recorrência. Como assim? Primeiramente, qual que é a parte homogênea da nossa recorrência? Como isso aqui é uma recorrência linear homogênea, ela é dada esse nome justamente porque ela é puramente homogênea. Então, a parte homogênea dela é ela inteira. Então, vamos usar ela inteira, né, que seria a parte homogênea dela, para descobrirmos o polinômio característico. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai pegar e vai passar tudo, esquecendo as bases por enquanto, a gente vai passar tudo dessa linha com as chamadas recursivas das funções para um mesmo lado da equação. Então vai ficar como? F de n menos 8f de n menos 1 mais 19f, ficou meio torto, de n menos 2 menos 12f de n menos 3. E a gente vai pegar e vai igualar a zero. Um detalhe importante aqui. E se a gente não tivesse o f de n menos 1, por exemplo? E se fosse simplesmente f de n, que é igual a menos 19f de n menos 2 mais 12f de n menos 3? O que a gente teria que fazer? A gente teria que tratar o f de n menos 1 como se tivesse um zero multiplicando ele. Então, passando tudo para o mesmo lado, ficaria algo mais ou menos assim, ó. F de n mais 0 f de n menos 1 mais 19f de n menos 2 e tal. Prosseguimos, entendeu? Mas é importante a gente citar cada parte da nossa recorrência linear.
Saúde pra mim, muito obrigado, gente. Então vamos dar continuidade. Nesse caso aqui, ele tem todas as parcelas, né? Ele tem um n-1, tem um n-2, tem um n-3. Não tem nada faltando a priori. Então como é que a gente dá prosseguimento? Vou mostrar para vocês. O que a gente tem que fazer é transformar essa nossa equação num polinômio. Da seguinte maneira, tendo os parâmetros decrescentes, da seguinte maneira, como maior na esquerda e o menor à direita, então n, n-1, n-2, n-3, percebe que está decrescendo? Tendo eles ordenados decrescentemente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chegar aqui na chamada recursiva da função com o menor parâmetro e vai substituir ela por x elevado a zero. E mantém o coeficiente, menos 12. Agora aqui, f de n-2 vai ser nosso x elevado a 1. E mantém o coeficiente, mais 19. E aqui, vai ser x elevado a 2. E mantém o coeficiente, menos 8. E aqui, vai ser x elevado a 3. Tudo isso igual a zero. Então, o que a gente tem no final das contas? X ao cubo menos x quadrado mais 19 menos 8x quadrado mais 19x menos 12, que vai ser igual a zero. Isso que a gente tem por enquanto. E agora, para descobrir nosso polinômio característico? O que a gente precisa fazer é descobrir quais são as raízes desse nosso polinômio. Primeiramente isso, entendeu? Então, como é que a gente vai fazer essa descoberta? Aqui, como a gente tem um polinômio de terceiro grau, eu vou usar um algoritmo chamado algoritmo de Briot-Ruffini para estar iniciando essa descoberta. Como é que funciona esse algoritmo, para quem não sabe? Estou fazendo em outro papel para não deixar nada muito confuso, tá? Traço uma linha aqui. Traço uma linha aqui. Como é que a gente vai começar? Vamos colocar os coeficientes do nosso polinômio nessa parte da linha. Perdão pelo avião. 1, menos 8, 19 e menos 12. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar alguma coisa que seja múltiplo de tudo isso aqui e chutar como uma raiz, tá bom? Então, por exemplo, 1 é múltiplo disso tudo. Vamos chutar que 1 é uma raiz. Como é que a gente vai descobrir se é ou não? A gente vai trazer este valor aqui para baixo, 1. Daí a gente vai fazer 1 multiplicado por 1 dá quanto? 1 menos 8, menos 7. Menos 7 multiplicado por 1, menos 7. Mais 19, mais 12. Mais 12 vezes 1, 12. Menos 12, 0. Se a gente chegar em 0 aqui no final, é porque esse valor é uma raiz. Então, 1 é raiz. Tranquilo? E o que restou aqui pra gente? Restou agora sim um polinômio de grau 2, que é o quê? X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. Isso aqui fica ainda mais fácil de resolver. Vocês podem continuar a partir desse método, vocês podem fazer uma soma e produto aqui, vocês podem resolver de qualquer maneira, vocês só precisam descobrir as raízes. Eu vou usar um Bhaskara padrão, vai ficar 7 mais ou menos raiz quadrada de 49, menos 4 vezes 1 vezes 12, dividido por 2. Ah, perdão, claro. Aqui. Perdão, gente, tive que pausar aqui rapidinho. Eu vim previsto. Mas enfim, ó, aqui na realidade não, aqui é 12 mesmo. Vai ficar exatamente como a gente estava vendo aqui. O que vai resultar isso aqui? 7 mais ou menos raiz quadrada de 49 menos 4 vezes 12 é 48, né? Dividido por 2. Então, o que a gente vai ter vai ser 7 mais ou menos raiz de 1 sobre 2. O que vai ser 7 mais 1 sobre 2? 4. Digamos que esse aqui seja x', esse aqui seja x duas linhas, 4, e x 3 linhas vai ser 7 menos 1, que é 6 sobre 2, 3. Então aqui, anotando aqui para deixar tudo bonitinho, a gente vai saber que as raízes desse nosso polinômio é x' igual a 1, x duas linhas igual a 3, podemos trocar só para deixar crescente, né? E x 3 linhas igual a 4. Tranquilo?
Sabendo que essas são nossas raízes, a gente pode agora finalmente montar o nosso polinômio característico. Como é que a gente monta o nosso polinômio característico? Muito simples. X, entre parênteses, x menos a primeira raiz, 1, que multiplica x menos a segunda raiz, 3, que multiplica x menos a terceira raiz, 4. Se tivessem mais raízes, a gente continuaria colocando. Então, esse é o nosso polinômio característico, a princípio. Vamos ver o que o nosso algoritmo vai estar falando pra gente. Mas antes, deixa eu explicar rapidinho. O que é esse polinômio característico? Ele é basicamente uma outra maneira da gente escrever a nossa equação original, o nosso polinômio original. Porque, olha, se a gente resolver isso aqui, sabendo que essas são as raízes, vamos resolver. Vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. Tudo isso que multiplica x menos 4, né? Deve ficar o quê? X vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes menos 3x, menos 3x quadrado. X vezes menos x, menos x quadrado. X vezes 3, mais 3x. Menos 4 vezes x quadrado, menos 4x quadrado. Menos 4 vezes 3x, vezes menos 3x, mais 12x. Menos 4 vezes menos x, mais 4x. Menos 4 vezes mais 3, menos 12. Então, o que a gente vai ter aqui no final das contas? X ao cubo, menos 3x quadrado, menos 4x quadrado, menos x quadrado vai dar menos 8x quadrado, mais 3x, mais 12x, mais 4x vai dar mais 19x, menos 12. Olha quem que é esse valor aqui? Não é justamente o que a gente tinha inicialmente? X ao cubo menos 8x quadrado mais 19x menos 12. Então, esse polinômio característico é mais ou menos como se fosse uma outra maneira de você reescrever a sua equação original, tá bom? Então é isso, a gente descobriu o nosso polinômio característico. Vamos ver o que nosso algoritmo nos pede para fazer agora. Se recorrência linear não homogênea, mas não é esse o caso, né? Aqui a gente está tratando de uma recorrência linear homogênea. Então vamos passar para a próxima. Por meio do polinômio característico, montar a base para a equação solução e montar a equação solução. O que é a equação solução? Eu que inventei esse nome, tá? Até onde eu saiba. Não sei se vocês vão encontrar nos livros e tudo mais, mas é a equação que vai nos dar a solução. Por isso que eu chamo de equação solução. E a gente vai obter ela a partir do polinômio característico. Mas antes a gente precisa obter a base para a equação solução. Como é que a gente obtém essa base? Da seguinte maneira. Abre chaves. Daí agora coloca um n. Daí escolhe uma das raízes que você quer tratar primeiro. Vamos pegar esse 1, vamos tratar em ordem, vai? Vamos pegar esse 1. Você vai se perguntar, quantas vezes esse 1 já apareceu aqui na minha base? Nenhuma. 0. Então n elevado a 0. Vezes a raiz que a gente quer tratar, 1 elevado a n. É isso. Próximo que a gente vai tratar, 3. Então a gente começa com n. Quantas vezes nossa raiz 3 já apareceu na base? Nenhuma. 0. Vezes 3 elevado a n. Próximo, 4. n, quantas vezes 4 já apareceu? Nenhuma por enquanto. Vezes 4 elevado a n. Pronto, montamos a base para a nossa equação solução. Tranquilo? Vamos ver agora o que a gente vai fazer. Ok. Ah, sim, claro. A gente tem que montar a base para a solução-equação, para a equação-solução e montar a equação-solução. Então, faltou a gente montar a equação-solução. Qual que vai ser a nossa equação-solução? F de n, que é igual ao coeficiente que a gente vai ter, que vai ser qual? Azinho, podemos chamar de azinho, que multiplica a primeira parcela da nossa base da equação, que é o quê? N elevado a 0 vezes 1 elevado a n. Só que percebam, qualquer valor elevado a 0 é 1. E 1 elevado a qualquer valor é 1 também. Então vai ser A que multiplica 1. Então vai ser simplesmente A. Mais B que multiplica a segunda parte da nossa base da equação solução, que vai ser o quê? B que multiplica n elevado a 0, que é 1, que multiplica 3 elevado a n. Então B que multiplica 3 elevado a n. Mais C, que multiplica a terceira parcela da nossa base para a equação solução, que é o quê? N elevado a 0 vezes 4 elevado a n. N elevado a 0 é 1.
4 elevado a n é 4 elevado a n. Então, c vezes 4 elevado a n. Essa é a nossa equação-solução. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa criar o sistema linear para encontrar os valores dos coeficientes. Quais coeficientes? A, B e C, que foram os coeficientes que a gente acabou de criar. Daí a gente precisa resolver o sistema linear e substituir na equação-solução as respostas que a gente encontrar para A, B e C. Então vamos ver o que isso aqui vai dar. Como é que a gente pode criar esse sistema? A gente pode falar que f de 0, que é igual a quem? É A mais B vezes 3 elevado a 0. Quem que é 3 elevado a 0? É 1. Então vai ser simplesmente B vezes 1, que vai ser simplesmente B. Mais C vezes 4 elevado a 0. Quem é 4 elevado a 0? 1. Então vai ser simplesmente C vezes 1, que é simplesmente C. E isso aqui vai ser igual ao quê? Vamos olhar aqui na nossa recorrência, na nossa descrição recursiva. f de 0 é igual a 0, porque f de n é igual a n se n for menor do que 1. 0 é menor do que 1, então f de 0 é 0. Ou seja, o que a gente tem aqui, A mais B mais C, é 0. E f de 1? Quem que é f de 1? É A mais B vezes 3 elevado a 1, 3B. Mais 4 elevado a 1 vezes C, 4C. E isso aí vai ser igual ao quê? Bom, a gente sabe que se n for 1 ou 2, a resposta é 1. Então, f de 1 é 1. E por fim, como a gente tem três coeficientes desconhecidos, a gente precisa de pelo menos 3 equações no nosso sistema linear para a gente conseguir descobrir todos eles, né? Então, f de 2 vai ser igual a mais 3 elevado a 2, 9b, mais 4 elevado a 2, 16c, que vai ser igual a 1 também, né? Porque, como a gente já viu, f de 2 vai ser igual a 1. Tranquilo? Esse é o nosso sistema linear. Agora a gente descobre os coeficientes do nosso sistema linear. Vamos resolver ele aqui, então. Então, o que a gente tem? A gente tem que A mais B mais C é igual a 0. A gente tem que A mais 3B mais 4C é igual a 1. E a gente tem que A mais 9B mais 16C é igual a 1. Vamos resolver isso aqui, então. Você pode resolver isso aqui da maneira que você preferir. Se você preferir usar uma eliminação de Gauss, tanto faz, tá bom? Eu vou resolver da maneira mais simples possível, que é com mera substituição das variáveis, ok? Então, e isolamento e tal. Como é que a gente pode começar? Eu posso começar falando, por exemplo, que A é igual a menos B menos C. Simplesmente passando menos B menos C para o outro lado. Daí agora eu vou substituir nessa segunda equação. Então, A, que a gente sabe que é menos B menos C, mais 3B mais 4C é igual a 1. Ou seja, 2B mais 3C é igual a 1. Ou seja, 2B é igual a 1 menos 3C. Ou seja, B é igual a 1 menos 3C sobre 2. E agora, fazendo substituição aqui, por fim, a gente tem que A, que é menos B menos C, mais 9 vezes meio menos 3C sobre 2, simplesmente dividindo esse sobre 2 aqui, né? Mais 16C é igual a 1. Tranquilo? Menos B. Quem que é menos B? É menos meio menos 3C sobre 2 menos C mais 9 sobre 2 menos... aqui vai ficar 27C sobre 2 mais 16C é igual a 1. Lembrando, você pode resolver isso da maneira que você quiser, né? Isso aqui vai ficar menos meio mais 3C sobre 2. Esse menos C aqui eu posso transformar em menos 2C sobre 2, só para tudo ficar na base... Só para tudo virar uma fração com o denominador sendo 2, né? Pra gente facilitar as contas. Mais 9 sobre 2, menos 27C sobre 2. E a mesma coisa para cá. Aqui eu posso escrever 16C como 32C sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, fazendo as contas, vamos fazer primeiro aqui dos valores independentes. 9 sobre 2 menos 1 sobre 2 vai ficar 8 sobre 2, que é 4, né? Mas a gente já vê isso. Mais 3C menos 2C ficou C.
mais 32C, ficou 33C, menos 27C, ficou 6C, não é verdade? Então, mais 6C sobre 2 vai estar sendo igual a 1. Tranquilo? Isso aqui é 4, isso aqui é 3C. Então, 4 mais 3C é igual a 1. Passando para lá, 3C é igual a menos 3. C é igual a menos 1. Pura matematiquinha, tá certo? Cuidado para não se perder nisso. Talvez até eu tenha me perdido aqui, depois que eu terminar a gravação eu vou ver se tá tudo certo. Então agora vamos substituir o C que a gente encontrou aqui no B. B é igual a 1 menos 3 vezes menos 1, ou seja, mais 3 sobre 2. B vai ser igual a 4 sobre 2. B vai ser igual a 2. Tranquilo? E agora aqui, finalmente, A vai ser igual a menos 2 menos menos 1, ou seja, A vai ser igual a menos 2 mais 1, A vai ser igual a menos 1. Tranquilo? O que a gente tinha que fazer agora? Resolver o sistema linear e substituir na equação solução. Então aqui, pegando a nossa folha original, a gente acabou de ver que A é menos 1, B é 2 e C é menos 1. Então vamos substituir aqui na nossa equação solução para chegar na nossa resposta final. F de n é quem? É A, só que A é menos 1. Eu vou escrever o menos 1 depois, então. Não, eu vou escrever agora para ficar mais fácil de entender. Menos 1 mais B, que é 2, então mais 2 vezes 3 elevado a n, mais C, só que C é menos 1, então menos 1 vezes 4 elevado a n, menos 4 elevado a n, tá certo? Então aqui, só para reescrever de uma maneira mais bonitinha, f de n vai ser igual a 2 vezes 3 elevado a n, menos 4 elevado a n, menos 1. Essa é a nossa resposta final. Então ficou isso aqui a nossa resolução, ó. E agora a gente pode, inclusive, testar para ver se isso aqui está funcionando de verdade. Por quê? Porque a gente tem a nossa recorrência aqui, a gente tem quanto deveria dar em cada caso. Então, por exemplo, a gente sabe que f de 0 é para dar 0. Vamos ver se vai estar dando? F de 0 aqui vai ser 2 vezes 3 elevado a 0, ou seja, 2 vezes 1, ou seja, 2, menos 4 elevado a 0, ou seja, menos 1, menos 1. 2 menos 1 menos 1, 0. Ou seja, deu certo. F de 1 a gente tinha visto que tem que ser igual a 1, certo? Vamos ver se vai estar dando certo? 2 vezes 3 elevado a 1 é 2 vezes 3. Menos 4 elevado a 1 é menos 4. Menos 1. Vamos ver o que a gente tem? 6 menos 5. O que a gente tem é 1, certo? E f de 2? Vamos ver se vai estar sendo 1 também, porque f de 2 tinha que ser 1, certo? Vai ser 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 9, menos 4 ao quadrado, menos 16, menos 1. Isso aqui vai ser o quê? 18 menos 16 menos 1 é 18 menos 17. 1. Ou seja, aparentemente está correto. Vocês podem fazer essa prova real aí no meio da sua prova para você ter certeza que você acertou o resultado, tá certo? Certeza você não vai ter, né? Mas você vai ter pelo menos um indício de que você acertou. Então o exercício de hoje ficou assim. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai estar resolvendo mais exercícios nesse estilo nos próximos vídeos. E é basicamente isso. Todos os próximos vídeos vão ser com esse algoritmo aqui, ó. Tá bom? Esse algoritmo vai estar servindo pra gente tanto para resolução de somatórios, quanto para de recorrências lineares homogêneas, quanto para recorrências lineares não homogêneas. E a carinha da nossa resposta ficou isso aqui, tá bom? Deixa eu botar pra ver se vocês conseguem ver tudo de uma vez, ver se fica bacana pra vocês aí. Eu acho que tá muito longe, né? Mas só pra vocês terem uma visão geral de tudo que a gente fez. Até o próximo vídeo, rapaziada.